Pessoal, vamos começar a aula de hoje. Vamos trabalhar algumas questões da aula passada, tá? Da sessão 1.3. E vamos trabalhar também algumas questões da sessão 1.4, tá? Já deixa de antemão de vocês, eu queria dizer que essa aula sem o estudo da sessão, provavelmente você não vai conseguir compreender a minha aula, mesmo eu explicando para você. Então, não é suficiente a explicação, vai ser necessário sim que você estude a sessão, porque se trata de aspectos técnicos. Se você não tiver gravado a nomenclatura, não ficar claro para você a nomenclatura específicas, as nomenclaturas que eu vou estar introduzindo aqui, você vai sentir dificuldade. Então, você pode fazer duas coisas, ou você pode ler a sessão 1.4 antes de ver o vídeo, ou ver o vídeo e ler a sessão 1.4 após o vídeo. Em ambos os casos, espero que você compreenda a aula. Caso você não compreenda, estou disponível para você me contactar por e-mail, fabio.rainersilva@gmail.com, por Messenger, no aplicativo do Facebook, né? Fábio Augusto. Se você não achar pelo aplicativo, é só me adicionar lá no Facebook. Eu vou estar disponível para conversar com você, tirar dúvidas sobre a aula, tá? Ou mensagem normal de celular ou e-mail, né? Então, vou estar disponível para estar tirando as suas dúvidas, tá? A sessão 1.3, pessoal, que a gente trabalhou na aula passada, vamos revisar rapidamente a sessão 1.3, tá? Para a gente poder entrar na sessão 1.4. Na sessão 1.3, o que a gente trabalha? A gente trabalha com alguns elementos de mutação e o livro do Ava trabalha com uma caricatura, porque é uma caricatura, você tem que entender como uma caricatura o processo de meiose da sessão 1.3. Se você compreender, achar que aquilo ali é o processo completo, você vai se enganar, porque aquilo é só uma caricatura, é propositalmente uma caricatura, para que você compreenda. Então, essa sessão aqui, o que a gente vai trabalhar em relação à divisão celular é só um modo muito simplório de você compreender a questão, tá? Então, se atente que as coisas vão ficar mais complexas. Não diga que eu não avisei, tá? Na seção 1.4 as coisas ficam mais complexas e na unidade 2 ficam mais complexas ainda. Então, por favor, estudem, tá? Então, vou trabalhar aqui com a seção 1.3. Conceito de mutação, pessoal. Qual é o conceito de mutação? Básico, né? Para você compreender mutação, pelo menos a mutação numérica, porque tem dois tipos de mutação. Para você compreender a mutação numérica, você tem que compreender que a quantidade de cromossomos que nós temos, o homem tem, são 46 cromossomos, né? Nós temos 46 cromossomos nas células somáticas. Então, nas células somáticas, nós temos 46 cromossomos. Nas células germinativas, nós temos 23 cromossomos. Células germinativas, espermatozoide e óvulo, né? Células somáticas, todas as demais células do seu corpo. Professor, célula do cérebro é somática? Célula da pele é somática? Célula do rim é somática? Todas as células do seu corpo, exceto as células germinativas, óvulo e espermatozoide, todas as células possuem 46 cromossomos, tá? O que é mutação numérica? É a mutação na quantidade de cromossomos que você tem em uma célula. Então, né, num organismo específico. Se você tem 47 cromossomos, você possui uma mutação numérica? Sim. Se você tiver 48, você possui? Sim. Se tiver 43, você possui? Sim. 42, sim. Qualquer quantidade que seja menor ou maior de 46, você possui
você possui uma mutação numérica, tá? Então, né, é simples compreender a mutação numérica. Compreendeu a mutação numérica? Show! Então, existe a mutação numérica e outro tipo de mutação é a mutação estrutural. Na semana passada nós não trabalhamos com mutação estrutural, né? Vamos tentar trabalhar rapidamente agora com mutação estrutural. O que é mutação estrutural? Mutação estrutural é uma mutação que se incide não na quantidade de cromossomos, mas sim na estrutura do cromossomo, na ordem, ou na sequência de bases nitrogenadas de um cromossomo. Então, é uma mutação na estrutura do cromossomo, né? A pessoa provavelmente ela tem 46 cromossomos, uma pessoa com mutação estrutural, e só que os cromossomos estão lá, né, no cariótipo. Você lembra o cariótipo, aquela figura com todos os cromossomos, né, o levantamento dos cromossomos de uma célula específica, os 23 pares e tal. Por ali só tem como você ver se a pessoa tem uma mutação pela foto, né, de forma básica, para estudante básico, só dá para ver se existe ali uma mutação numérica. Uma mutação estrutural seria difícil de ver ali, porque é nas sequências de base nitrogenadas dos cromossomos. Tá? Existem vários tipos de mutação estrutural. Tá? Existem, no livro lá citam algumas, eu vou citar as principais aqui, como deleção. A deleção é um tipo de mutação estrutural onde ocorre, onde são apagadas certas bases nitrogenadas, tá? Então, uma sequência de bases nitrogenadas são deletadas, né? Por uma circunstância ou outra, é deletado, e é isso que comporta a deleção. É um modo de mutação estrutural, quando algumas sequências de bases nitrogenadas são deletadas do cromossomo, tá? Um outro tipo de mutação estrutural seria a duplicação. Você tem uma sequência de bases nitrogenadas, era para você ter, por exemplo, uma única sequência de bases nitrogenadas específica, e aí ela por uma razão, né, específica, ela é duplicada, né? Então, ao invés de você ter uma sequência, você tem duas. Ao invés de você ter duas, você tem quatro. Assim por diante, né? Mas uma sequência de bases nitrogenadas que era para ser única, ela se torna, por exemplo, dupla, né? Na natureza, qualquer tipo de excesso, né? O excesso nem sempre é bom na natureza, né? O excesso comporta riscos, né? No mundo da genética, você tem que ter, né, uma sequência de bases nitrogenadas específica lá e nem na verdade não pode ocorrer, né, nem a deleção, por exemplo, uma sequência ser deletada, nem uma sequência ser repetida. Então a repetição, né, a duplicação é considerado um tipo de mutação estrutural, tá? Tem a inversão também, que é um outro tipo de mutação estrutural, que é quando a sequência de bases nitrogenadas, uma sequência específica, ela é invertida. Vou dar um exemplo para ficar claro para você. Imagina que a sequência de bases nitrogenadas tivesse que ser, vou usar letras aleatórias, né? Só para você compreender o alfabeto, né? A, B, C, D, E, F, G, H. Vamos supor que era para você ter essa sequência, né? Quando ocorre a inversão, né, esse tipo de mutação específica, ao invés de você ter A, B, C no início, vamos supor que você tem C, B, A, aí D, E, F, G e assim por diante, tá? Ocorre uma inversão da sequência de bases nitrogenadas, tá? Você tem, por exemplo, A, B, C aqui, ó. A, B, C, né, se torna C, B, A, por exemplo, tá? É um dos tipos de mutação, né? Tem outros tipos de mutação estrutural, mas eu não vou querer estar trabalhando com vocês nesse momento com os outros tipos de mutação estrutural, como por exemplo translocação, né?
Duplicação é interessante também, a duplicação. Vamos trabalhar com a duplicação também rapidamente. O que é a duplicação? É quando, por exemplo, uma sequência de bases nitrogenadas, A, B, C, D, E, F, G, H, se torna, por exemplo, A, B, C, 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 D, E, F, G, H. Então, o C, ó, ele é duplicado, tá? Então, a gente falou, né? Duplicação, inversão e deleção. Duplicação acho que já tinha falado, né? Já tinha falado. Então, deleção quando é deletada, inversão quando é invertida as bases nitrogenadas e duplicação quando uma base nitrogenada, a sequência de base nitrogenada é repetida, tá? Então, nós trabalhamos isso, agora vamos trabalhar algumas seções, pessoal, alguns elementos da seção 1.4. Vamos trabalhar de uma forma muito simples, tá? Para que você compreenda. Simples, ó. Você tem uma célula somática de 46 cromossomos. Essa célula somática, né, ela vai dar origem a 2 espermatozoides. Só para você entender, tá? Porque a meiose, que esse processo é muito mais complicado, ao invés de 2, são 4 células, tá? Germinativas, mas vamos compreender da forma básica, tá? A partir de uma célula com 46, se formam 2 células com 23 cada, né? O que aconteceria se, ao invés de e um representante, porque são 23 pares, né? 23 pares. Quantos são 23 pares? 46 cromossomos, né? 23 vezes 2, 46. Quantos são 23 pares de cromossomo? Vamos supor assim que para serem divididos esses cromossomos e um exemplar de um par para cá e um exemplar de um par para o outro cromossomo, para outra célula, o que aconteceria se ao invés, porque o que era para acontecer, né? A partir de uma célula com 46 se formarem 2 células com 23. É a forma simples, tá? Só para você entender de uma forma simples. O que ocorre, na verdade, são 4 células de 23 cada na meiose, tá? Mas vamos entender de uma forma simples. Uma célula de 46 se formam 2 de 23 cada. O que acontece? Dos 23 pares, cada cromossomo do par tem que vir um cromossomo para cá e um cromossomo para cá. Então, tem 23 pares, par número 1, um cromossomo para cá, um cromossomo para cá. Par número 2, um cromossomo para cá, um cromossomo para cá. Até o 23, né? O que aconteceria se ao invés de ir um cromossomo para um espermatozoide, um cromossomo para outro, o que aconteceria se um par inteiro, né, nessa divisão que era para ser justa, um par inteiro vai para esse espermatozoide aqui? Se um par inteiro vai para esse espermatozoide aqui fica sem nada do par, correto? Esse espermatozoide sem nada de um par específico, quando ele se une com outro óvulo, e esse óvulo tem um representante de cada par de cromossomo, ou seja, 23 cromossomos, um representante de cada par, e esse espermatozoide tem um representante de cada par, exceto de um par específico, porque o cromossomo referente que esse espermatozoide era para ganhar, ele não ganhou porque o outro espermatozoide ganhou o par, tá? Esse daqui está sem um cromossomo específico, ou seja, está com 22 cromossomos. Esse espermatozoide com 22 cromossomos, quando se une a um óvulo com 23 cromossomos, eles vão ter, o zigoto que vai se formar, vão ter quantos cromossomos? 23 do óvulo, 22 do espermatozoide, 45 cromossomos, né? Vai se formar um zigoto com uma mutação numérica, correto? O que aconteceria se o outro espermatozoide lá, que ele tem um cromossomo a mais, porque ao invés de um exemplar de um par específico, ele tem o par inteiro de um exemplar, ou seja, ao invés de 23 cromossomos, ele tem 24 cromossomos, tá?
esse espermatozoide com 24 cromossomos, quando se une a um óvulo com 23 cromossomos, 24 mais 23, 47. Estamos diante de uma mutação numérica, tá? Isso é só para você entender, né, como pode ocorrer a mutação numérica. Ela ocorre quando uma célula vai se dividir e não ocorre a disjunção cromossômica, tá? Porque cada par, um cromossomo tem que vir para cá, para um espermatozoide ou para um óvulo, e um cromossomo tem que vir para cá, para um espermatozoide ou para um óvulo. Resumindo, para você entender de forma mais fácil, vamos supor que a gente tem 23 tipos de bala e tipo 1, abacaxi, tipo 2, morango, tipo 3, sei lá, coco e etc, tá? Até 23. Qual seria a divisão justa? Temos 23 pares, um exemplar de cada bala para cá e um exemplar de cada bala para cá. Esse daqui vai ter que ter 23 balas, esse daqui vai ter que 23 balas, tem que 23 balas, cada uma de cada tipo. O que acontece se a pessoa que está dividindo se confunde e ao invés de dar uma bala de abacaxi vou colocar aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês. Célula pessoa A e pessoa B, pessoa A e pessoa B. O que acontece quando eu for dividir? Eu for dar, ao invés de dar uma bala de abacaxi para essa pessoa A e uma bala de abacaxi para a pessoa B, eu der o par de abacaxi para a pessoa B. Quantas balas de abacaxi vai ficar com a pessoa A? Nada. E vai ficar, a pessoa B vai ter 2 balas de abacaxi. Essa pessoa, quando for unir com uma outra pessoa, né, a analogia para a fusão do espermatozoide com o óvulo, se a pessoa for unir com uma outra pessoa que tenha 23 balas, essa não tem nenhum exemplar da bala de abacaxi. Quando ela for unir com outra pessoa que tem necessariamente uma bala de... uma outra pessoa que não seja essa B, tá? Um outro óvulo. Quando ela for se unir, o que vai acontecer? O zigoto vai ter 45 cromossomos e um par apenas, um cromossomo apenas, ou uma bala apenas de abacaxi, tá? O nome disso é monossomia. Era para ele ter, o zigoto ter um par de cromossomos, que são 23 cromossomos de origem paterna e 23 cromossomos de origem materna. Ele só tem um, né? O nome disso é monossomia. Trissomia vai ser quando esse indivíduo B aqui, esse espermatozoide B, que tem, ao invés de 23 cromossomos, ele tem 24, porque ele ganhou uma bala a mais, ele ganhou um par de balas de abacaxi. Quando esse indivíduo for se unir com outro óvulo que tenha 23 balas, entre elas uma bala de abacaxi, se esse óvulo tem uma bala de abacaxi e esse espermatozoide tem 2 balas de abacaxi, quando eles se unirem, quantas balas de abacaxi eles vão ter? O zigoto vai ter 3. Vai ter, ao invés de um par, que o normal seria ter um par de cada, né, de cada exemplar de bala, ou cada tipo de cromossomo, 23, era para você ter 23, né? Ao invés disso, você tem 3 cromossomos, era para você ter um par, né, 2 cromossomos de um tipo específico, só que você tem 3, o nome disso é trissomia, tá? Então, trissomia de 3 cromossomos, tá? Então, o que acontece? A trissomia do tipo 21 é quando um espermatozoide ou um óvulo com 2 cromossomos do tipo 21, era para ele ter um cromossomo só do tipo 21, mas ele tem 2 por conta
não disjunção lá dos cromossomos na hora da divisão, né, que a gente estava falando. E aí quando ele se une com o espermatozoide, ou o óvulo se une com o espermatozoide, ou o espermatozoide se une com o óvulo, um tendo um par e outro tendo um exemplar de um cromossomo do tipo 21, 2 cromossomos do tipo 21 mais um cromossomo do tipo 21, 3 zigoto com 3 cromossomos do tipo 21. Trissomia do cromossomo 21, síndrome de Down. É isso que se chama síndrome de Down. Tá? Pessoal, estude a seção 1.3. Eu acho que quando você estudar a seção 1.3, isso vai ficar mais claro. Tá? Vamos lá, vamos passar para a seção 1.4 agora, né? Que as coisas vão ficar agora um pouco mais complicadas. Tá? Vamos passar aqui para a seção 1.4, estou acessando aqui a seção 1.4. O que é necessário você compreender da seção 1.4, pessoal? O simples, o básico, tá? Conceito de cromossomo. O que é cromossomo? Cromossomo, pessoal, não é nada mais, nada menos do que o material genético da célula condensado. Material genético da célula condensado. Porque as células elas precisam se dividir. E para se dividir, a natureza, o milagre da natureza, escolheu um processo que na verdade é muito pragmático, citado da seguinte forma, né? Vamos supor que na célula tem um monte de... O material genético está todo disperso, todo embolado, tá? Na verdade é assim mesmo, o material genético fica todo embolado. Imagine como várias fitas, tá? Todas emboladas, emaranhadas. Se você quisesse dividir essas fitas entre duas pessoas, né, vamos supor que eu tenho um emaranhado aqui de fitas, todos emaranhados, e eu quisesse dividir para duas pessoas. Né? Como é que a natureza faz isso? O modo como ela encontrou de fazer isso? Ela separa cada fita, né, desembola cada fita, enrola numa estrutura como essa, ela enrola numa estrutura específica, e aí depois que todas as fitas estão enroladinhas, aí divide, ao invés de dividir as fitas todas emboladas, né, divide as fitas enroladinhas em cada estrutura. Então, uma para você, outra para você, outra para você, e assim por diante. É para facilitar a divisão. Então, o cromossomo é um material genético condensado e compactado para facilitar a divisão celular. Esse é o conceito de cromossomo. Tá? Qual é a estrutura do cromossomo? Né? É importante você saber que o cromossomo tem... ficar claro aqui para vocês. Ó. O cromossomo tem um centrômero, que é a estrutura central, tá, dele. Centrômero é o termo. E ele tem cromátides, que são essas estruturas aqui. Tá? Centrômero e cromátides. Então, essa é a estrutura dos cromossomos. Tá? Vamos ver outro conceito que é interessante, que eu queria que vocês aprendessem, é o conceito de interfase. O que é interfase, pessoal? Porque a coisa mais importante que uma célula faz é dividir, se dividir. Tá? O processo mais importante que uma célula faz é a divisão celular. Para ela se dividir, ela precisa se preparar. E o nome que se dá ao preparo que ela faz para se dividir se chama interfase. Tá? A interfase é o processo de preparação para a divisão celular e é onde ocorre isso que se chama multiplicação do material genético. Veja bem, você tem uma célula, tá, específica, e essa célula ela precisa se tornar duas células. Essa célula precisa se tornar duas células, o que é necessário fazer? Ela multiplicar, duplicar, né, a quantidade de elementos que ela possui. E se o material genético é o principal elemento dela, ela precisa multiplicar o seu material genético
para que ela possa se dividir em outras duas células. Uma célula vai se tornar duas células, essa célula aqui precisa multiplicar o material interno dela, o material genético, principalmente o material genético dela. É na interfase que ocorre isso, é o processo onde a célula está trabalhando para multiplicar o material genético dela, tá? Então grave esse nome que é importante, interfase, tá? Agora vamos entrar no elemento mais importante dessa seção 1.4, que é o fechamento da seção 1.4, tá? Para a gente entrar de forma mais aprofundada na mutação celular e etc, tá? Nas mutações em geral e etc. A gente vai trabalhar agora com divisão celular, tá, pessoal? Divisão celular. Tem dois tipos de divisão celular, tá? E eu vou dizer para vocês o que eu quero, o que eu pretendo que seja importante que você aprenda no processo de divisão celular, tá? Tem dois tipos de divisão celular. Uma delas se chama mitose e outra é meiose. Professor, preciso gravar esses nomes? Precisa, isso é importante. Você precisa saber a diferença da mitose para a meiose, tá? O que é a meiose? O processo de formação dos gametas. O processo de divisão celular onde se formam os gametas, ou seja, espermatozoide ou óvulo. Tá? A meiose é o processo de divisão celular onde se formam gametas, espermatozoide ou óvulo. Tá? Naturalmente você sabe que o espermatozoide e o óvulo possuem 23 cromossomos, era para possuir 23 cromossomos, né? No organismo que não tem nenhum tipo de mutação, um espermatozoide e um óvulo necessariamente tem, mutação numérica, né? Necessariamente teria que ter 46, 23 cromossomos. Tá? Um espermatozoide e um óvulo deveriam possuir 23 cromossomos. Então, o processo de meiose é o processo onde se formam gametas, tá? Simples, básico. O que é a mitose? É um processo de divisão celular onde a partir de uma célula com 46 cromossomos se formam no final do processo duas células, cada uma delas com 46 cromossomos cada, idênticas umas às outras. O professor está falando então que na mitose uma célula com 46 cromossomos, a partir de uma célula de 46 cromossomos se formam uma célula de 46 cromossomos se formam duas células, cada uma delas com 46 cromossomos cada. Isso. O nome disso é mitose. A função da mitose é o crescimento, né? O que é o crescimento de um corpo? É a multiplicação de suas células. Então, um corpo para crescer precisa multiplicar suas células. Então, uma das funções da mitose é o crescimento do organismo. Outra função é a regeneração de tecidos. Então, você tem uma lesão no tecido, né? Morrem células específicas ou se danificam células específicas. As células restantes vão ter que se virar lá para se multiplicar para repor a quantidade de células. Essa reposição seria a regeneração. Então, uma das funções da mitose é a regeneração de tecidos por meio da multiplicação celular. Tá? Outra função é a substituição de células velhas por células novas. Né? É uma outra função da mitose. Tá? Então, qual a diferença, professor, entre mitose e meiose? Meiose, formação de gametas. A partir de uma célula de 46 cromossomos se formam 4 células de 23 cromossomos cada. Esse é o detalhe que isso é importante saber, tá?
Mas o senhor não tinha falado lá, quando estava conversando sobre a divisão lá, a divisão justa, né? Você usou o exemplo da base, você não estava dividindo, fazendo uma célula dividir para 2 espermatozoides ou para 2 ovos? Não, eu falei para você que aquela era a forma mais simples de você compreender a circunstância. A forma complexa, a gente está entrando na forma complexa agora. O que ocorre é que na forma complexa da meiose, né, o processo como um todo, aquele processo era um processo pedagógico para você compreender a questão. Agora, o processo específico e complexo é uma célula com 46 cromossomos se tornar 4 células, cada uma delas com 23 cromossomos cada. Ah, professor, você está complicando a situação agora. Estou complicando a situação agora. As coisas se complicam, do pedagógico, do simplesinho, agora está se tornando mais complexo. Mas o que eu quero que você saiba é que na meiose, a partir de uma célula de 46 cromossomos, se formam 4 células, cada uma delas com 23 cromossomos cada, tá? E na mitose, é uma célula com 46 cromossomos se transformar em quantas? 4 ou 2? Duas. Na mitose, a partir de uma célula 46, se formam 2 células de 46 cada, idênticas, tá? E na meiose, a partir de uma, no final do processo, se formam 4 células, cada uma delas com 23 cromossomos cada. Compreendeu? Tá? Eu sei que parece um pouco complicado, pode ficar muito mais complicado, na verdade fica muito mais complicado, tá? Porque o livro descreve as fases detalhadas da mitose, né? Por exemplo, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Na meiose é a mesma coisa, só que tem uma prófase 1, prófase 2, metáfase 1, metáfase 2, anáfase 1, anáfase 2, telófase 1, telófase 2, divididas em 2 processos que se chama meiose 1 e meiose 2. Cada um desses nomezinhos chatos é responsável por um processo diferente de mudança interior na célula, tá? Mas o que a gente vai fazer para os nossos objetivos agora, tá? Dessa semana? Eu não quero agora, nessa semana, que você grave cada nomezinho dos processos da mitose e da meiose, não. Para agora, na aula que vem talvez a gente trabalhe com essas questões, tá? Mas para agora, eu quero que você compreenda o que é meiose, o que é mitose, qual a diferença entre as duas, quais as funções das duas, tá? Qual é o conceito de cromossomo, qual é a função do cromossomo, quais são as estruturas do cromossomo, tá? Como é que ele é dividido e etc. Aonde é que ocorre a multiplicação do material genético, o que é isso que se chama interfase. Então eu quero que vocês estudem isso, tá? Eu quero que vocês gravem que mitose quanto às células somáticas, tá? A divisão que ocorre a partir de uma célula de 46, formam 2 células de 46 idênticas, e a meiose, que a partir de uma célula de 46 cromossomos, se transformar em 4 células, cada uma com 23 cromossomos cada, tá? Estudem isso. Agora está muito simples, por agora está simples, tá? Vai ficar mais complicado na semana que vem, que a gente vai ver todas as etapas, tá? Da mitose e da meiose, mas por agora estudem isso. Qualquer dúvida, liguem para o professor, mandem mensagem, Facebook, Messenger, tá? E-mail, nós estamos sendo orientados a estarmos disponíveis para vocês, tá? Então, usem dessa ferramenta online, tá? Eu vou estar disponível. Dúvida, recorrer ao professor, tá? Eu espero que vocês tenham dúvidas, tá? Porque está começando a complicar, e se não tem dúvida é porque talvez tenha alguma coisa errada, tá? Pessoal, até semana que vem.